Hoje hoje o capítulo que nós vamos conversar é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 72, chamado Transitoriedade. E esse capítulo é um capítulo, talvez um dos mais bonitos do livro, e está muito alinhado com o capítulo 1, chamado Tempo. E eu, por coincidência, dei essa aula também no ano passado. Quem tiver curiosidade de assistir, é só procurar no nosso playlist do passe. Porque Paulo vem aí, vem lembrar a gente da nossa responsabilidade do uso do nosso livre-arbítrio, de como a gente foca no nosso dia a dia, das nossas escolhas. Essa passagem foi tirada de Hebreus, capítulo 1, versículo 11, onde Paulo fala assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E aí, como a gente já sabe, Emmanuel pega esse parágrafo curto, de 10 palavras, e desenvolve, criando um capítulo inteiro. Fala nos Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no turbilhão da ambição, das ambições desvaradas da terra. E a gente sabe que o Eclesiastes é um dos livros do Velho Testamento, também da Bíblia hebraica, né? Que fala bastante desse aspecto de uso do tempo, dando regras de conduta, né? De como viver bem. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. E a gente viu isso ainda estudando André Luiz há pouco, no capítulo 15 do livro Nosso Lar, falando exatamente como quando a gente entra no momento da encarnação, como a gente passa por esse momento de sonolência espiritual. Nessa amnésia que a gente entra aqui na Terra, a gente se esquece das nossas responsabilidades como espíritos eternos e a gente vive maquinalmente, comer, dormir, fazer sexo e lidar com a rotina do dia, se esquecendo dessa ligação primordial com o Pai e se esquecendo também o para quê que a gente está aqui. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Gente, a gente pode sonhar com o carro mais lindo do mundo, mas daqui a 5, e comprar esse carro, mas daqui a 10 anos, esse carro vai estar velho. A gente pode ter a beleza de uma Marilyn Monroe, mas que não vai sobreviver depois de 30 anos de envelhecimento, de 50 anos de ruga. A nossa família, por mais apegada que a gente seja a ela, por mais afinidade que tenhamos com aquelas pessoas que nós convivemos, vão ficar aqui na Terra e a gente vai. Nós vamos encontrar todos aqueles com quem nós temos laços de amor que são imperecíveis, mas os títulos de pai, de mãe, de irmão vão ficar, porque eles são transitórios. Consultai a pompa dos museus e as ruínas das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? E quando a gente pensa, né, até hoje, né, no último evento da Copa, quando a gente fica pensando, poxa vida, o exagero, quantas pessoas morreram para construir os estádios naquele calor infernal, e aí a gente volta 2000 anos e fica pensando nos obeliscos, nas pirâmides mais antigas ainda, no tanto de escravos que faleceram. Os monumentos ficaram e os homens que fizeram se foram, né? Tudo passou. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-los. E a história conta isso em tantos fatos diferentes, né? E a gente sabe que Jerusalém é um desses exemplos de quantas guerras, de quantas vezes foi destruído e construído. Né? Para quê? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço. Interessante que ele fala serviço, ele não fala trabalho. Como sagradas oportunidades da marcha divina de Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem.
Uma e outra, contudo, perecerão um dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Então a gente vê que tudo passa. Até dentro de uma mesma vida, a gente vê gente que nasce pobre, fica rico, perde tudo. Tem gente que nasce rico, morre pobre, nasce pobre, morre rico. Passa. O sofrimento que a gente vive, passa. A alegria que a gente vive, passa. Tudo passa. Ambos passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como as portas da vida e da redenção. Então, Emmanuel, mais uma vez, chega para a gente de uma forma muito direta, nos lembrando da transitoriedade da vida aqui na Terra. Ele, em momento nenhum, fala que nós não devemos dar importância à vida da matéria. Não é isso. Jesus mesmo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Emmanuel, nesse capítulo, que como ele faz nos outros livros da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida sendo um deles, ele saculeja a gente, fala, olha, você está tão preocupado com esse seu trabalho, ó, ele vai passar. Você está tão preocupado com esse seu casamento, olha, ele vai passar. Você está tão preocupado com esse filho, olha, isso também vai passar. Então, aquilo que a gente muitas vezes coloca como aquele tesouro maior de todos, a gente, nesse capítulo, leva aquela saculejada e falando, poxa, então quer dizer que eu não possuo nada? Não, eu não possuo nada, nem o meu corpo. Eu tenho usufruto de todas essas coisas. Eu tenho usufruto da minha família, eu tenho usufruto do meu trabalho, eu tenho usufruto dos meus amigos, eu tenho usufruto do meu corpo, eu tenho usufruto da minha saúde, mas em qualquer momento isso pode acabar. Até aquelas riquezas que parecem que nunca terminam, terminam. Até aquela saúde que parece imbatível, que não vai morrer nunca, morre. Pode demorar 105 anos para morrer, como o cachorro. E meu filho ainda estava falando do cachorro mais velho do mundo. Morre, um dia vai morrer, porque ninguém fica para semente. Faz parte da vida. A gente sabe que um dos fundamentos da doutrina espírita é exatamente a reencarnação. Todo mundo nasce, cresce, morre, o corpo retorna ao plano espiritual. De novo, nasce, cresce e morre, até a gente chegar na nossa perfeição moral e intelectual. Falando um pouquinho do Eclesiastes, como eu falei, ele é um dos livros do Velho Testamento, né? Eu achei interessante ele voltar, pegar essa parte de Paulo, voltar ao Eclesiastes, para chamar a gente que esse chamamento, a responsabilidade de nós, de cada um de nós, a vida como espíritos eternos, vai além da chegada de Jesus. Então tem mais de 2000 anos esse recado. E nós, no entanto, chegamos hoje, no ano 2023, muitas vezes terminando o dia e pensando, o que eu dei conta de Deus? Qual parte do meu dia eu posso dizer que eu trabalhei para Deus, que eu servi a Deus? Porque eu posso servir a Deus dentro do meu lar, no meio da rua, no telefone. O serviço é diferente do trabalho. A vida está sempre agindo, está sempre mudando, nós estamos sempre mudando. E eu peguei uma frase aqui de Heráclito, famosa, que fala que a gente nunca entra no mesmo rio 2 vezes, porque a água nunca vai ser a mesma. Então, nós não somos a mesma pessoa hoje de que fomos ontem. Agora, quais são essas impressões, essas experiências que a gente está trazendo para a gente? Porque nós sabemos que não existe acaso. Nós estamos aqui, nessa encarnação, para aprender alguma coisa, para crescer, para nos tornarmos pessoas melhores. A vida da gente passa muito rápido. Os filhos, a gente vê
Nós nos vemos envelhecendo através dos nossos filhos, pela rapidez, né? A gente muitas vezes não tem essa sensação dentro de nós, mas a gente enxerga essa velocidade na hora que é um bebê que de repente está indo para a faculdade. E aí você pensa, o que é que mudou? O quanto eu mudei? Para melhor ou para pior? O que foi que eu aprendi? Como é que eu gastei todos esses dias, todas essas horas que são preciosas e que não voltam? O momento de hoje não volta. Então, a importância da gente fazer essas escolhas de como é que a gente está vivendo. Se a gente está vivendo como homem do mundo ou como homem que está no mundo. E aí Emmanuel comenta, desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Quais são os valores do mundo? Esses valores a gente conhece muito bem, é só abrir o Instagram. A gente abre o Instagram, o Facebook ou o TikTok, a gente está vendo os valores do mundo. Os valores do mundo eu sou bonita, eu sou formosa, meu corpo é lindo, eu tenho riqueza, eu consigo isso, enfim. É aquela propaganda enganosa, em que cada um de nós tenta mostrar por aquele momento curto de tempo quanto nós somos felizes. Mas será que isso é verdade? Essa propaganda? Será que é assim que a gente se sente? E é interessante a gente pensar, inclusive, no mal que isso pode estar fazendo para a gente e para as outras pessoas. Porque imagina, eu coloco lá, né, todos os lugares maravilhosos que eu estou indo, né, as roupas lindas que eu tenho, o carro novo que eu comprei, a casa maravilhosa e grande que eu vivo, enfim. Aí chega uma pessoa que acabou de perder o emprego, ou que está sem marido, ou que está sem saúde, ou que não consegue sair da cama. Como é que eu estou fazendo essa pessoa se sentir? Quais são os valores que eu estou usando? Se esses valores não são distorcidos, eu não sei dizer quais são. Ao mesmo tempo, qual é o valor que eu estou colocando dentro da minha família, né? Quando eu estou no meio de um jantar e eu estou usando o meu celular, ou quando eu estou, ao invés de conversar com meu filho, eu estou com a televisão ligada. Ou quando eu estou muito cansada para escutar a história que meu marido, minha esposa, meu cônjuge tem para me contar. Nós vivemos no mundo, nós estamos submergidos num amontoado de informações contínuas. Talvez muito mais difícil hoje viver do que há 20 anos atrás, porque a gente não tinha todas essas notícias vindo para as nossas mãos, dentro do nosso bolso, o tempo inteiro. A gente não tinha acesso aonde os nossos familiares estão, ou o que está acontecendo do outro lado do universo. Hoje a gente tem. Mas como é que a gente usa essas informações para o nosso benefício, para o nosso bem, dentro dessa transitoriedade, sem causar ansiedade, depressão, que hoje a gente sabe que é a doença do século. O próprio Divaldo falou que nos próximos anos, dentro dessa década de 2020, que a depressão vai ser a causa maior de morte através do suicídio. Quando a gente fica pensando isso, é por quê? Porque essas pessoas, porque nós estamos nos apegando aos bens transitórios. Então, eu tenho um namoradinho, eu tenho 15 anos, ele briga comigo, eu me suicido. Eu estou na faculdade, eu não estou indo bem, não estou conseguindo tirar as notas, o que eu faço? Eu me suicido. Eu tenho depressão, mas ninguém sabe, porque no Instagram a única coisa que eu ponho é que a minha vida é perfeita. Então eu não peço ajuda e nem recebo ajuda. Por quê? Porque a gente está confundindo os valores. E nós, como pais, temos ainda uma responsabilidade maior, porque os nossos filhos estão observando o que a gente faz o tempo inteiro. Eles estão observando o que a gente come, o alimento material, mas eles estão observando também o nosso alimento moral e espiritual. Eles estão observando a forma como eu reajo ou ajo perante as situações difíceis. Todos os dias. E é através desse meu exemplo é que eu consigo ajudar aquelas pessoas que estão ao meu redor, né?
No capítulo 15 do Nosso Lar, como eu comentei agora há pouco, a gente tem a conversa da mãe de André Luiz com ele. E André Luiz, no comecinho do capítulo, coloca 2 parágrafos que daria para a gente dar uma aula de 1 hora fácil. Comentando que quando a gente está reencarnado, a gente passa por esse período de sonolência, né? E o Divaldo fala que 90% da população do mundo hoje está nesse estado de sonolência. Isso significa o quê? Essas pessoas, 90%, estão vivendo nos falsos valores do mundo. Elas não estão vivendo como espíritos eternos. Então, ele está falando dele. Eu vivi a vida inteira, eu não lembrei, eu não pensei, eu achei que eu ir na igreja e bater o ponto na igreja era o suficiente. Eu pagar a missa era o suficiente, e não é. Porque não é o que vem de fora que vai modificar, é o que é de dentro. E aí a gente passa por uma encarnação inteira levando na brincadeira. A gente se preocupa só no nosso bem-estar, a gente reclama quando está doente, quando tem um problema, se lembrando que todos nós passamos por momentos bons e ruins, a vida é uma onda. Tem hora que a gente está em cima, tem uma hora que a gente está embaixo, tem hora que as coisas estão fáceis, tem momentos que as coisas estão difíceis. E a gente se esquece que a vida é uma escola, que a gente está aqui para aprender. E a gente passa essa mesma visão obtusa, muitas vezes, para aquelas pessoas que convivem conosco. E aí a gente passa a vida apegada à nossa família, apegada ao poder, ao status, ao dinheiro, à beleza, à juventude, à saúde. Que quando a gente olha para essas 6 coisas que eu listei, todas elas vão passar. Tudo isso vai acabar, mesmo a minha família. Essa minha família, hoje eu sou filha da Lúcia. Temporariamente, eu sou filha de Deus. Eu estou aqui encarnada como filha da Lúcia. Poder e o status, eu posso ter o título mais comprido possível. Ele vai terminar. Eu acho que a gente, nesses momentos de crise, a gente vê como tudo é tão volátil, né? Como é tão fácil as coisas mudarem de uma hora para outra, quando milhares de pessoas são demitidas, né? Um ano tem milhares sendo admitidas, no ano seguinte tem outras milhares sendo demitidas. O dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro que muitas vezes pode colocar a gente em situações complicadíssimas. O dinheiro não é nem bom nem ruim. A forma como a gente lida com esse dinheiro é bom. Se a gente usar esse dinheiro para fazer o bem, ele é uma ferramenta do bem. Se a gente virar escravo desse dinheiro, na verdade, é uma ferramenta do mal. A beleza que a gente se preocupa tanto, qual é o batom que eu ponho, quantas plásticas eu faço, se eu estou com a ruga nascendo ou não nascendo, se tem mancha no meu rosto. Gente, o que é a beleza do corpo perto da beleza do espírito? E a gente sabe que a gente vai morrer, quer saber o quê? Quando a gente morrer, essa beleza não vai com a gente. Às vezes aquela pessoa mais feia do mundo, mas que tinha um coração grande, ela vai ser uma pessoa maravilhosa no plano espiritual. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que aqui tinha uma beleza estrondosa, ao falecer, se teve uma vida ruim, de más escolhas, ela vai aparecer lá com uma cara horrorosa, de bruxa. A saúde. Saúde que é o maior tesouro, que todo mundo fala, saúde, maior tesouro, né, é importante, a gente tem que cuidar, porque saúde só perde uma vez. Sim, mas quantos de nós conhecemos pessoas que morreram de infarto, morreram de suicídio, morreram de câncer, porque não souberam cuidar bem da sua saúde. E aí a gente fica pensando, não, mas eu preciso acumular, eu preciso ter mais, ter mais, ter mais. Estou acumulando o quê? Eu estou acumulando o que eu vou deixar aqui quando eu for embora? Porque mesmo que eu acumule para deixar uma fortuna enorme para os meus filhos, se Deus achar que aquilo não é melhor para eles, adivinha o que vai acontecer? Vai acabar tudo. Tem aquela velha história do avô milionário, do pai rico, do neto pobre. Por quê? Porque não é. Nada acontece a não ser que seja da vontade de Deus. Tudo passa. A gente, como Emmanuel fala, somos peregrinos caminhando para a eternidade.
Toda ocasião que a gente tiver aqui é oportunidade de serviço na seara de Jesus. Eu estou lavando a louça, Ana, isso é oportunidade de serviço na seara de Jesus? É, porque eu posso meditar enquanto eu estiver lavando a louça. Eu estou cozinhando? É, porque eu posso abençoar a comida que eu estou fazendo. Qual é a diferença da imantação do alimento, a hora que eu estou abençoando, versus a hora que eu estou praguejando, que eu não queria estar ali fazendo aquela comida? Quando eu estou cuidando do meu filho com amor e educando, quando eu estou deixando ele ficar na rua, porque eu estou muito cansada para prestar atenção nele. Eu tenho que me lembrar que essa minha vida hoje, boa, ruim, fácil, difícil, cheia de escassez ou cheia de riqueza, ela vai passar. Ela pode demorar 20 anos, 50 anos, 70 anos, 100 anos, mas ela vai passar. E a hora que eu chegar do outro lado, eu vou ter que dar conta dos minutos que eu vivi aqui. E eu tenho que aprender a morrer durante os dias que eu estou aqui. Quando a gente fica pensando em espiritismo, espiritualidade, né, que são coisas diferentes, a espiritualidade, eu acho que a maior parte das religiões são, que acreditam que existe algo depois da morte. Diferente do espiritismo, que é a doutrina de Kardec, que foi, só um instantinho, criada no século XIX, que combina filosofia, ciência e religião, e que é baseada em alguns princípios básicos, como multiplicidade dos mundos habitados, a reencarnação, a intercomunicação entre os espíritos, enfim. Se eu sou espiritualista, ou se eu sou espiritista, eu sei que a vida continua. E aí? Como é que eu estou vivendo hoje? Quais são os bens que eu estou angariando? O que é que eu estou correndo atrás? Será que eu estou correndo atrás só de um emprego melhor, de um título maior, de uma roupa mais bonita, de um corpo mais perfeito? Ou será que eu estou olhando para como eu consigo consertar aqueles relacionamentos difíceis? Porque muitas vezes quando a gente está na nossa família, a gente quer fugir daqueles que a gente não gosta, né? Então, cresci, saí de casa aos 18 anos, não falo mais com os meus pais, porque eles não souberam me respeitar, eu não quero mais ter nada com eles. Eu tenho raiva deles. E aí? O que vai acontecer? A lição foi aprendida? Não, não foi aprendida. Por quê? Porque dentro de mim ainda existe rancor, ódio, desejo de vingança, muitas vezes. E eu vou voltar até eu aprender. Quando a gente é colocado numa situação, essa situação sempre tem um valor, um para quê. A gente não vai entender o porquê. Porque esse porquê muitas vezes veio de outra vida, de muitos séculos atrás, talvez, a gente não sabe. Mas a gente pode descobrir o para quê. Porque se eu tenho uma pessoa difícil ao meu lado, é porque eu tenho que aprender a ter mais paciência. Se eu tenho que ter uma pessoa que me maltratou muito, me desrespeitou, me largou, eu tenho que treinar o perdão. Se eu tenho uma vida de escassez, sim, que eu tenho que trabalhar 3 empregos, eu tenho que ter perseverança, disciplina. Se eu tenho um filho difícil, que me cobra muito, eu tenho que treinar a resignação, a caridade, a sublimação do amor, de dar sem esperar nada em troca. Cada uma dessas situações, elas vêm para a gente com um endereço certo. O meu sofrimento é diferente do sofrimento da Letícia. E não dá para a gente pesar, não, o dela é mais difícil do que o meu é mais difícil do que o dela, a gente não sabe. Mas a gente sabe que para cada um, a caixinha vem com o nome escrito, né? E aí a gente fica muitas vezes pensando, puxa, mas então o espírita, por que que espírita gosta de sofrer? Não, o espírita não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer, eu não gosto de sofrer. Se eu pudesse, riscava, não, sem sofrimento. Ó, o negócio, eu só quero a onda quando o mar tá alto, o mar tá baixo, eu não quero saber disso, não. O que o espiritismo fala pra gente é o sofrer bem.
o entregar, o ter resignação, o entender que o sofrimento, na verdade, é uma experiência de aprendizado, que a gente está aqui nessa encarnação é uma escola, é uma oportunidade da gente se tornar uma pessoa melhor, um espírito eterno melhor. Mas espírita não gosta de sofrer. Então, essa ideia de que tem que aceitar e que está tudo bem, não está tudo bem. É difícil, dói, a gente chora, reclama. Mas a gente tem que continuar a confiar, trabalhar, aceitar, entender que tudo passa. Entender que faz parte da nossa experiência nessa encarnação. Zygmunt Bauman fala em tempos líquidos, que eu acho que combina tanto com o que a gente está vivendo agora. Tudo passa tão rápido, né? Como é que a gente faz para a gente não se prender demais no transitório? Como é que a gente faz para a gente não só ficar focado naquilo que é perecível, né? Na última postagem do Instagram, que muitas vezes a gente vê e fica com aquela pontinha de inveja, aquela sensação ruim, né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me trabalhar, eu tenho que mudar o meu foco mental. Eu tenho que pensar, tá, Ana aqui. O que é que essa Ana veio para aprender? Quais são as experiências que ela está vivendo hoje e para que elas servem? Momentos como esse de reflexão são fundamentais para o nosso crescimento como espíritos eternos. Agora, mais importante é o que a gente faz com esses ensinamentos que a gente recebe aqui. Que a gente pode botar tudo dentro de uma caixinha, a gente pode participar de palestras, tomar passe toda semana e não se modificar uma vez. E aí, adiantou alguma coisa? Não. Na verdade, só complicou a nossa história. Porque aí, eu não posso nem falar que eu não sabia, porque eu sabia. Guimarães Rosa tem uma frase que eu gosto muito, que fala que para cada instante da vida que a gente precisa introduzir o máximo de eternidade em cada dia. E aí, como é que a gente faz isso? E é o que Emmanuel estava falando nesse capítulo, né? Que isso, viver no mundo sem ser no mundo, buscar esses valores imperecíveis, esses valores que muitas vezes a gente vê que as outras pessoas não veem valor, acham que a gente é bobo, que a gente é tonto, que a gente dá demais. A gente ter consciência, a gente presta atenção, quais são essas impressões que eu estou deixando no outro? Qual é a história que eu estou deixando por trás de mim? Qual é a herança que eu vou deixar? Não essa herança perecível, mas a herança, né? No campo profissional, a gente tem um exercício muito interessante que chama 360, que eu sempre tive muito medo de fazer. Que basicamente a gente tem que perguntar para as pessoas que trabalham com a gente, no mesmo nível que elas pensam da gente. Para as pessoas que estão acima da gente, o que elas pensam da gente. Para as pessoas que estão abaixo da gente, o que elas pensam da gente. E quando eu fiz, eu tive que, inclusive, pedir para os meus familiares. E a ideia, quando eu estava trabalhando nisso, era a gente pensar existe uma congruência na forma, eu sou duas pessoas diferentes, uma dentro de casa e uma fora de casa. Será que as pessoas que trabalham para mim me veem da mesma forma que as pessoas que eu trabalho para me veem? Será que meus peers se sentem bem ao meu lado? E esse encontro conosco mesmos é muito importante. Talvez a gente não consiga fazer isso no trabalho, porque esse é um projeto complicado dentro do trabalho, que não é a gente que pede, é eles que mandam, mas a gente consegue fazer isso dentro dos nossos lares. Perguntar para as pessoas que convivem com a gente, os nossos pais, os nossos filhos, o nosso cônjuge, como é que você me vê? Como é que você me descreve com 3 palavras? Que verbo você usaria? Quais são as minhas 3 maiores qualidades, os meus maiores defeitos? Porque aí a gente consegue perceber qual é a impressão que a gente está deixando no outro. Qual é o nosso legado, né? E se esse legado não for o que a gente quer, se esse legado for, puxa, minha mãe só reclama, só chora, meu pai só briga, eu tenho a oportunidade de mudar e focar no amor. Tem aquela história que a gente não consegue, quando eu estou pensando em herança, que a gente não consegue, que a gente consegue, vou parar, a gente consegue contar o número de sementes dentro de uma maçã, como a gente está vendo aqui.
que essa semente tem 9, essa maçã tem 9 sementes, mas que eu não consigo contar o número de maçãs dentro de uma semente. Para quem já viu uma macieira, sabe, ela fica lotada de maçãs. É tanta maçã que não dá nem para comer todas. Então, imagina que eu plantando essa semente de amor através do meu exemplo, o que é que isso pode fazer na vida das pessoas, o impacto que isso pode ter na vida das pessoas. A natureza mostra isso tanto para a gente tantas vezes, né? Isso de flores diferentes, em estações diferentes, e cores diferentes, e formatos diferentes. A gente vê, às vezes, flores aparecendo no meio do frio, da neve, e fala assim, mas como é que não morre? Como é que não morre? Mas a gente tem que aprender isso. Como é que a gente não morre? Como é que a gente não se endurece no momento que a gente está passando no inverno? Aquele inverno duro da vida que aparece. Emmanuel fala, valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades da marcha divina para Deus. E esse serviço é dentro de casa, esse serviço é fora de casa. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. E isso faz com que a gente aumente o nosso nível de humildade, sabendo que tudo passa. E como o Emmanuel falou, valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. O eu poder, aumenta a minha responsabilidade de ajudar o outro. E eu tenho que aproveitar essa oportunidade sagrada que a vida está trazendo hoje para mim. Vivendo hoje como espírito eterno, contabilizando as horas para que eu faça o meu dia valer. Meu dia valer não para mim. Eu troco o meu pronome de eu para nós, agradecendo sempre a bênção do hoje, do agora, dessa encarnação, porque sem ela eu não conseguiria crescer e evoluir para chegar à perfeição um dia como espírito eterno. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje e obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos. E agora então a gente vai acalmando as nossas mentes, sentando nas nossas cadeiras, respirando fundo, nos ligando ao nosso anjo da guarda, esse espírito que nos conhece, não só nessa encarnação, mas em outras também. Pedindo a ele, nos envolva em paz, em amor e luz, naquele passe espiritual completo, renovador, que equilibra os nossos centros de força, que enche o nosso coração de ânimo, de coragem, de fé. Imaginando um grande jato de luz caindo sobre o topo da nossa cabeça, no nosso chakra coronário, inundando todas as células do nosso corpo com uma luz muito branca, brilhante. E essa energia pura de amor vai nos trazendo paz, alegria, sustentação. Pedindo que esse mesmo acolhimento possa ser feito a todos os espíritos que estão próximos a nós, nos nossos lares, aqui no centro. Que a equipe de Chico Xavier possa cuidar de todos eles, com esse mesmo amor, com esse mesmo cuidado. Vamos pedindo ainda a fluidificação da nossa água, para que possa ser colocada no nosso copo, na nossa garrafa, bênçãos de amor, de luz, de equilíbrio ao nosso corpo físico, mas principalmente ao nosso corpo espiritual.
E assim nós vamos agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estudo, agradecendo a equipe do Chico Xavier, os mentores que nos acompanharam, pedindo ao Mestre Jesus que esteja conosco, abençoando os nossos lares e os nossos familiares, todos os dias dessa semana. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite, gente. Um abraço. Obrigada. Obrigada, Ana. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.